Boa noite. Só hoje fechando a semana aí, né? Lives, fiz lives todos os dias da semana. Às 19 horas tem sido as lives, tá bom? Ontem eu falei sobre Abel e Caim, né? Abel ofereceu um sacrifício. E aí, Lelê? Abel ofereceu um sacrifício ao Senhor. E a Bíblia diz que Abel retirou do primeiro, né? Abel logo que ele, das primeiras crias das vacas, ele tirou do seu rebanho e ofereceu ao Senhor. Caim foi diferente. Caim deixou para oferecer ao Senhor aquilo que era sobra, aquilo que era por último. A Bíblia diz que Deus não se agradou dele. Bom, porque Deus ele não se agrada, né? Quando a gente deixa ele por último, deixa as coisas de Deus por último. Deus gosta quando a gente deixa ele em primeiro, coloca ele sempre em primeiro, né? E quarta-feira eu falei sobre Abraão e os dois filhos dele, Ismael e Isaac, né? Isaac, filho da promessa, que significa riso. Ismael não foi um filho da promessa, não era o propósito de Deus para Abraão, e Abraão teve que mandar embora. Bom, então eu tenho falado um pouquinho sobre essas duplas, né? Isaac e Ismael. Aí ontem eu falei sobre Abel e Caim. E hoje eu queria falar sobre uma outra dupla, né, de irmãos bem conhecidos, que são Jacó e Esaú, né? Então aqui, ó, vou ler para vocês Hebreus capítulo 12, versículo 16, né? Diz assim: cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura, né? Vocês sabem que posteriormente, querendo herdar a bênção, ele foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento. E aí, Gabriel? Embora com lágrimas o tivesse buscado, né? Então a Bíblia está dizendo que Esaú, ele tentou, né, reconquistar a bênção, tentou receber a bênção de volta, mas ele não conseguiu, porque ele já tinha vendido a sua bênção, ele não valorizou a sua bênção, né? Ele se desfez daquilo que o Senhor tinha dado para ele. Talvez você que está ouvindo essa mensagem, você que vai ouvir depois, você não lembra direitinho como que foi essa história, mas eu vou contar para você o que aconteceu. Bom, o que aconteceu? Jacó e Esaú eram dois irmãos, né? Irmãos gêmeos. Porém, eles não eram aqueles irmãos gêmeos iguaizinhos, né? Se eu não me engano, univitelinos. Eles eram bivitelinos, né? Então eles não eram muito parecidos. Eu disse que Jacó era mais liso, né? E Esaú era um homem mais peludo, ruivo, totalmente diferente do irmão. E os dois nasceram, e quando Jacó nasceu, Esaú nasceu primeiro, então ele era o irmão mais velho. Então quando eles nasceram, Jacó nasceu segurando no calcanhar do seu irmão, né? E a parteira que viu aquilo olhou e pensou: nossa, ele está tentando passar a perna no irmão, tentando puxar o irmão para trás para passar na frente do irmão. Então ele é um Jacó, né? Jacó significa enganador, ou aquele que agarra também. Então Jacó cresceu com esse estigma de ser um enganador, de ser um Jacó, né? E na primeira oportunidade que ele teve de enganar o irmão, ele foi bem astuto e conseguiu. O que ele fez? O irmão já estava um tempinho com fome, né? Provavelmente estava uns 3 dias sem comer, 4 dias. Porque naquela época as pessoas viviam de caça, né? Eles caçavam. E assim, quando não tinha caça, não tinha o que comer. Então Esaú estava com muita fome, né? E Jacó ele foi esperto. Por quê? Porque ele foi, achou a caça, ele tinha guardado, preparou um guisado de lentilhas, a Bíblia fala. E ele passou perto do irmão com aquele guisado de lentilhas. E o irmão, faminto, né, queria de qualquer jeito comer.
a comida de Jacó, né? Deixa eu ler aqui para vocês. Fala bem assim, ó. Gênesis capítulo 25. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se um perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava da sua caça, né? Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco. Fala, Gabriel! E aí, qual a boa? Vai na igreja hoje? Me deixe comer um pouco. Gênesis 25 eu tô lendo, tá, gente? Essa coisa vermelha aí, pois eu estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro venda-me o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: eu estou morrendo de fome. De que me vale esse direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó, né? Jacó deu a Esaú pão e um ensopado de lentilhas. Trabalhando? Trabalhando de quê? Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Fala aí, Gabriel. Tá bom, ele tá ganhando dinheiro, né? Trabalhando. Tem que trabalhar mesmo, hein? Ajuda dentro de casa, paga uma energia, paga uma água. Então, gente, ó, o que aconteceu? Esaú vendeu o direito de primogenitura. Pra gente, hoje em dia, não faz muito sentido, né? O que é um direito de primogenitura? Primogenitura vem da palavra primogênito, ou seja, de ser o primeiro filho, nesse caso, né? Então, como Esaú era o primeiro filho de Isaac, ele tinha alguns benefícios, né? Qual era o benefício que Esaú tinha? Esaú tinha um benefício de ser o herdeiro da bênção de Deus. Ah, pode crer, Gabriel. Não sabia não, pô. Massa, aí sim. Caraca. Sabia não. Então, assim, a bênção de Deus, né, segundo a cultura de Israel, ela vinha sobre o filho primogênito. Vou fechar aqui só porque eu vou fazer um barulho. A bênção de Deus, ela vinha sobre o filho primogênito. Né? Como Esaú era primogênito, o que ele queria? Ele queria a bênção de Deus. Mas ao mesmo tempo também, ele estava com muita fome, né? Então ele pensou assim: rapaz, eu tô com essa fome aqui, tem 3 dias que eu não como nada, meu irmão tá ali com uma comida bem gostosa e ele só quer que eu dê para ele o direito de ser o filho primogênito, né? E ele me dá a comida em troca. Então Jacó era um dos filhos de Isaac, né? Muito astuto, e ele enganou o irmão. Ele comprou o direito de primogenitura do irmão, né? E ali o irmão passou, comeu, ali encheu a barriga, ficou satisfeito, né? Mas ele, Jacó, passou a ser o herdeiro da bênção, né? Então, o que a Bíblia está falando em Hebreus? Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, a Bíblia vai falar assim, gente, ó: cuidem para que não haja nenhum
impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu seu direito de primogenitura. Então o que aconteceu? A Bíblia chama Esaú de impuro ou profano. Impuro ou profano é aquela pessoa que vive pelos seus prazeres, ele vive pelo seu estômago, ele vive pelo seu ventre, né? Então Esaú, ele se tornou essa pessoa, aquele que estava vivendo pelo ventre dele, vivendo por aquilo que ele desejava, vivendo para os seus desejos. E o escritor está falando, olha, não haja nenhum impuro ou profano que viva pelos seus desejos como Esaú. Por quê? Porque ele vendeu o direito de primogenitura. Esaú ia dar a bênção. Jesus ia vir da linhagem de Esaú, né? Mas ele desprezou aquilo que Deus colocou na vida dele. Então, quantos de nós, muitas vezes, nós desprezamos aquilo que o Senhor colocou na nossa vida? Então, o Senhor nos deu algumas coisas, o Senhor colocou algumas coisas em nossas mãos, mas nós desprezamos aquilo que o Senhor colocou, né? E a Bíblia vai falar assim, vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, ele foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, né? Então Esaú, ele tentou depois ter a bênção de Deus, mas ele não conseguiu entrar nesse lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então existem bênçãos de Deus que se a gente deixar elas escaparem, nós não vamos conseguir mais voltar atrás. Nós não vamos conseguir mais voltar atrás e recuperar essas bênçãos, não é? Tem coisas que Deus fala com a gente, que Deus pede da gente, e se a gente não fazer no momento, a gente vai perder aquela bênção, a gente vai perder aquele momento e a gente não vai poder voltar atrás. Então Esaú, ele não valorizou o que Deus estava colocando na mão dele. Deus entregou a bênção a ele, mas ele não valorizou, ele simplesmente desprezou, né? E quantos de nós desprezamos as bênçãos que Deus coloca nas nossas mãos? Né? Deus traz pessoas para a nossa vida, Deus nos dá empregos, Deus coloca os nossos pais na nossa vida, Deus nos dá tantas coisas, e se a gente desprezar o que o Senhor tem nos dado, pode ser que a gente não consiga recuperar aquilo. Se a gente não valorizar a unção, a presença de Deus, a mensagem que o Senhor tem colocado no nosso coração, as coisas de Deus na nossa vida, pode ser que a gente não consiga recuperar aquilo depois. Rapaz. Ele foi, Gabriel. Ano que vem ele não vai estar lá não. Infelizmente, velho. Atenção, eu também fiquei mal por causa disso. Então assim, gente, se nós nos deixarmos sermos guiados pelos nossos prazeres, né? Pelas coisas da vida, pelos nossos desejos, nós vamos perder o direito de primogenitura, né? Nós vamos perder a bênção que Deus tem colocado na nossa vida. Muitas pessoas hoje em dia, elas caíram de um lugar em Deus, pregadores, pastores. Vai nada. Rafael também tá bravo, né? Fernando era massa, né? Vai fazer falta, né? Fernando vai fazer falta. Cara, eu acho que eu não sei, assim, quais serão os dois professores, né? De educação física. Não sei se vai ser Gisele e o Leno, não sei. Mas é tenso, né, velho? Eu achei falta dele. O gordão é massa. As interclasse, né? Ele organizava tudo. Era massa. Ele é massa, né? Só não vai estar mais lá com a gente. Não sei pra qual escola ele vai agora.
É bom que o Fernando tem dinheiro. Vai nada, vai chegar de boa, pô. Tá vindo das férias aí. Vai até esquecer depois. Vai fazer falta, tá? Então, gente, o que acontece? Esaú, ele simboliza viver para os nossos prazeres, né? Então, assim, se nós vivemos para os nossos prazeres, então o que acontece? Nós perdemos a bênção. Se nós vivemos para os nossos prazeres, nós perdemos a bênção, né? Ao contrário de Jacó. Jacó, ele era assim, um cara muito top. Por quê? Porque ele sabia como conquistar as coisas, né? Mas o problema é que Jacó, ele enganava as pessoas. Se ele soubesse ficar quieto e depender de Deus, ele não precisaria enganar as pessoas, né? Então, o que a Bíblia vai falar a respeito de Jacó? Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Capítulo 9, desculpa. Romanos capítulo 9, né? Versículo 10. E isso não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só de Isaac, nosso pai. Os gêmeos ainda não eram nascidos, ou seja, Esaú e Jacó não eram nascidos ainda, né? Nem tinham feito bem e nem mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho servirá ao mais moço, como está escrito, eu amei Jacó, porém eu desprezei Esaú. Aí a pergunta que fica é, por que o Senhor desprezou Esaú? Por que Deus desprezou Esaú? Porque a Bíblia diz aqui, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Porque Esaú também desprezou a Deus, né? Esaú não teve temor de Deus, Esaú não valorizou a presença de Deus, Esaú não valorizou a unção, ele não valorizou o que ele tinha e ele desprezou o Senhor. Então a Bíblia está dizendo, eu amei Jacó, mas como Esaú me desprezou, eu também vou desprezar, né? Então assim, existe um perigo muito grande de nós não valorizarmos as coisas que Deus coloca na nossa vida, né? O que eu percebo que quanto mais nós gastamos tempo orando em línguas, profundamente, 1 hora, 2 horas por dia, 3 horas, chorebaço, orando em línguas constantemente, o Senhor nos leva a um caminho em que nós passamos a reconhecer as coisas que Ele tem colocado na nossa vida. Porque às vezes Deus tem colocado muita coisa, mas nós não valorizamos porque nós não reconhecemos, né? Então, o que orar muito em línguas faz com a gente? Abre a nossa visão. Orar muito em línguas abre o nosso entendimento espiritual para compreender as coisas como Deus enxerga, para ver as coisas como o Senhor enxerga. Então, se Esaú tivesse um pouquinho mais de discernimento espiritual, ele não venderia o direito de primogenitura. Se Esaú tivesse um pouquinho mais de discernimento espiritual, ele não ia desprezar aquilo que o Senhor estava colocando na mão dele. Então, a falta da oração em línguas na nossa vida, a falta de uma vida de jejum, a falta de uma vida de oração, a falta de uma vida conectada com Deus, tira o nosso discernimento, tira o nosso entendimento, né? Uma das primeiras coisas que eu percebi logo quando eu comecei a orar em línguas foi que eu comecei a ver o mundo espiritual mais claramente, né? O Senhor começou a falar comigo sobre as pessoas,
o Senhor começou a falar de acontecimentos que viriam na minha vida, e tudo foi acontecendo da maneira que o Senhor havia falado, né? Mas por que o Senhor conseguiu falar isso comigo? Porque através da oração em línguas eu consegui me abrir para Deus, eu consegui ter mais sensibilidade, eu consegui orar a perfeita vontade de Deus na minha vida. E à medida que eu fui orando, o Senhor foi cumprindo cada uma das palavras dele na minha vida. Amém? Então, Jacó representa alguém que valoriza as coisas de Deus. Esaú representa alguém que despreza o que Deus tem colocado na vida dele. Né? Vou ler com vocês a última palavra aqui, pessoal, para eu encerrar, tá bom? Então aqui, ó, Gênesis, nós vamos ver aqui como Jacó valorizava a presença de Deus, né? Então aqui, ó, o que acontece com Jacó? Jacó está ali no caminho, né, para voltar para ver o seu irmão, né? Então ali Jacó está na frente, ele está ali buscando a Deus, né? Então o que aconteceu com ele? Ele mandou presentes, ele mandou seus rebanhos à frente para se encontrar com Esaú de volta. Por quê? Porque Jacó estava naquela briga com o irmão, né? O irmão foi para... Eles brigaram, Jacó teve que sair, foi para casa do seu sogro Labão, mas agora Jacó está voltando, né? Então ali o que acontece? Jacó, ele viu o Senhor, né? Quando ele estava indo para a casa do seu irmão, quando ele estava indo para a casa de Labão, ele teve um encontro com Deus, né? Deixa eu só achar aqui. Achei. Aí diz assim, né? Fala, tropinha. Agora a live ficou boa, hein? Tava todo mundo no show do Ferrugem, né? Vocês acham que eu não vi lá, não? Todo mundo no show do Ferrugem. GB. Nicolas foi? Foi nada, né, Nicolas? Ó, a gente vai ver aqui agora na Bíblia, pessoal, como que Jacó valorizava a presença de Deus. É isso aí, Nicolas, ó. Ficou em casa, tranquilo, né? Tá de férias, dormiu cedo. Só GB que é rolezeiro, tá vendo? Aí fala assim, ó. Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e pôs em pé como coluna, e sobre o topo ele derramou azeite. E ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto com Deus, né? Dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que eu empreendo, me der pão para comer, roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para casa, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que eu pus como coluna será a casa de Deus. E tudo quanto o Senhor me conceder, eu certamente te darei o dízimo, né? Então Jacó, ele tinha tanto temor de Deus, Jacó tinha tanto desejo por Deus, Jacó temia tanto a presença de Deus, que quando ele se encontrou com o Senhor, a primeira coisa que ele falou é: se o Senhor me abençoar, eu vou dar o dízimo, né? Então o que o dízimo representa? O dízimo representa o reconhecimento, né? Quando eu dou o dízimo para o Senhor, quando eu dou aquilo que eu tenho para o Senhor, eu estou reconhecendo, foi Deus que me deu, né? Então, mais do que nos abençoar,
o Senhor quer que eu reconheça que Ele é que tem me abençoado. Esaú não reconhecia isso. Esaú, ele simplesmente desprezava as bênçãos de Deus. Por quê? Porque ele nem mencionava Deus na vida dele. Ele não falava de Deus quando ele recebia as bênçãos. Mas Jacó falou o seguinte: se Deus me abençoar, eu vou dar o dízimo, porque eu vou reconhecer que é Ele que está me abençoando. Amém? Fala, Júnior. Estou falando sobre dízimo aqui, hein, cara? Estou falando da passagem que Jacó deu dízimo, hein? Então o dízimo é isso, gente. O dízimo é nós reconhecermos. É Deus que tem me abençoado. Então Jacó falou: se o Senhor me abençoar e me trazer de volta para casa seguro, né, certamente eu te darei o dízimo. Então nós vemos dois corações muito diferentes. O coração de Jacó, que é um coração que reconhecia o Senhor nas bênçãos, né? E um coração de Esaú, um coração que desprezava a bênção da primogenitura, que não reconhecia Deus, que desprezava, que seguia os seus prazeres, que seguia o seu ventre, né? Então, de qual lado nós estaremos, né? O que é muito bom na oração em línguas é quanto mais nós oramos em línguas, mais nós reconhecemos Deus, mais nós vamos vendo: ó, o Senhor que está fazendo isso aqui, é o Senhor que trouxe isso para a minha vida. Amém? Quando nós reconhecemos o Senhor naquilo, é impossível nós desprezarmos a bênção. É impossível nós sermos como Esaú. Nós seremos pessoas como Jacó, que vamos valorizar a bênção de Deus. Amém? Pessoal, é isso hoje. Débora, beleza? Por hoje é só, né? Vou ficar aqui batendo um papo com o povo, mas eu queria orar, né? Queria orar por você, declarar a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua vida. Você que depois vai ouvir essa mensagem, né? Senhor Jesus, eu quero orar por cada um desses, Pai, que está aqui na live, a Natália, o Nicolas. Quero declarar a bênção do Senhor sobre a vida deles. Quero orar pelo Nicolas, Pai, declarar que ele é um menino de Deus, que ele é um menino abençoado, orar por livramento sobre a vida do Nicolas, declarar saúde sobre a vida dele. Eu oro para que ele cresça nos teus caminhos, Jesus, e que a bênção e a prosperidade do Senhor repousa sobre a casa dele. Livra o Nicolas do mal, livra o Nicolas, Pai, do homem mau, que ele cresça na tua presença, que ele cresça nos seus caminhos. Eu oro pela minha irmã, Jesus, abençoa a vida dela, oro por proteção sobre a sua casa, sobre o Mauro, sobre a Samira, Jesus. Oro pela tua bênção sobre o corpo dela. Eu te agradeço por ela ser uma pessoa sarada, uma pessoa curada, Pai, porque nenhuma enfermidade toca na vida dela. Em nome de Jesus, eu a cubro com o teu sangue, eu cubro com paz, com poder e com amor. Em nome de Jesus. Amém, gente? Muito obrigado você que compareceu hoje, né? Muito obrigado, meu povo. Pessoal, vou encerrar aqui, tá bom? A live vai ficar salva e a gente se vê. Qualquer coisa vocês falam comigo aqui, tá? Valeu. Tchau, tchau.